seguindo nossa revista. Hoje observaremos ali o final da primeira aula e também o começo e continuidade na segunda. Ezequiel, nós vamos com mais calma, tem muitas informações, e aí também nós precisamos, por vezes, parar um pouco e contextualizar o que está acontecendo naquele período, para então nós darmos prosseguimento. Para iniciarmos a aula hoje, vamos ver Ezequiel 11. Vamos ler só o finalzinho. Ao final, nós leremos aqui o final do 11, para não nos determos tanto. Eu vou ler somente o 22 ao 25. Depois a gente volta aqui nessa parte do 11. No Ezequiel 11, 22 a 25, há a promessa de restauração nesse momento. Então, Ezequiel diz: Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Então veja, Ezequiel ele tem as visões, e aí agora ele vai falar para o povo as visões que ele teve do Senhor. E isso o Senhor ainda vai continuar falando por intermédio dele. O Senhor, ele é boca de Deus, né? Deus diz: eis que vos digo, é Deus quem está falando. Ele é um chamado oráculo de Deus. Deus fala e ele replica aquilo que Deus está falando. Ele teve essas visões a princípio, e agora ele fala ao povo essas visões que teve. Olha, eu estava lá junto ao rio e tive uma visão da glória do Senhor, e aconteceu assim, eu vi isso, e o Senhor mandou eu fazer isso, e mandou eu deitar, dúvida disso, mandou eu deitar e virar. Naquele momento ele ainda não estava falando para o povo, agora ele vai se comunicar com o povo, né? Voltando um pouco, para nós termos uma ideia da aula passada, aqui. Pensei que eu tinha apagado o slide. Eu botei, sem querer, joguei mais para frente. Voltando para termos um panorama da aula passada, primeiro ao chamado de Ezequiel. Ezequiel, ele é de uma família sacerdotal, filho de sacerdote, e o que ele imagina? Ele imagina que logo está sendo treinado para isso também, logo estará no templo servindo a Deus, lá em Jerusalém, provavelmente. Então ele estaria servindo a Deus, fazendo sacrifícios, ele se preparou a vida toda para isso. Porém, o que acontece? A Babilônia leva o povo cativo, e ele vai cativo junto com cerca de 10 mil pessoas para Babilônia. E aí ele acha que o Senhor não está escrito, mas provavelmente ele achou que pronto, agora tudo foi em vão, né? Todo o meu treinamento, tudo aquilo que eu me preparei, todas as questões. Por quê? Porque o ofício sacerdotal era passado de pai para filho, era transmitido dessa forma, mas o Senhor se revela a Ezequiel lá no exílio, demonstrando que ele não está somente lá em Jerusalém, mas o Senhor está em todos os lugares, e ele pode se manifestar em qualquer lugar. Então, ele tem um contato com Deus no exílio, em terra estrangeira. A questão do bolo de cevada, né, que ele manda fazer, Deus demonstrando ali, como ele diz no 4:13, né? Assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações para onde os lançarei.
O Senhor está demonstrando a imundície e idolatria do povo. Aí a questão do bolo, né? Também ficou meio assim semana passada. O bolo de cevada, como eu havia dito, ele representa uma classe mais baixa, era um grão mais barato da época. Tinha o grão de trigo, que era o grão mais caro, e o grão de cevada, que era um grão mais barato. Os que tinham mais posses, eles compravam trigo, faziam bolo de trigo, e o de cevada era o mais barato para o final do mês, para isso, né? Então ele representava uma classe mais pobre. Então o Senhor falando para eles fazer bolo de cevada já está demonstrando algo, está demonstrando uma escassez que eles iriam passar, né? Um tempo de escassez, de pobreza. E era uma espécie de bolo chato ou um disco de pão, que era assado sobre pedras quentes. Aí o Senhor diz o quê? Que eles assarão sobre esterco humano. E aí há duas visões, duas formas de interpretar, né? Eu vi que há mais poucos que interpretam como pedaços de esterco misturados ao pão. E é interessante que, por exemplo, se você for ver uma tradução, pouca, mas que pensa, essa tradução aqui não vai dar para vocês verem, eu acho, ficou muito claro. Apaga essa aqui, Sr. Antônio. Não dá para ver. Mas ele diz assim, no 15. Só para vocês. No verso 15. A resposta veio: veja, eu permito que você coma esterco de vaca, em vez de esterco humano. E aí há poucos, mas há essa visão. Só que o entendimento melhor é o esterco como combustível. Ele colocar embaixo como um combustível para assar o pão, né? E aí Ezequiel, ele se revolta com essa questão. Por quê? Porque o esterco, que ele diz primeiro, o esterco que eles irão usar esterco humano. Por que esterco humano? Porque iria estar tão escasso de animais que eles iriam ter que usar esterco humano para assar. Só que Ezequiel vê isso como abominação. Apesar de não ser um animal impuro, assim, algo impuro proibido pelo Senhor, e ele não iria comer aquilo, mas ele já vê como abominação, verso 14. Aí ele se entristece, ele lamenta. Ezequiel faz uma lamentação. Ah, Senhor Deus, eis que minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi animal morto de si mesmo, nem dilacerado por feras. Então ele vai falar que nunca provou nada imundo. Por quê? Porque ele estava se preparando para o ofício sacerdotal. Ele era alguém que se dedicava às coisas do Senhor. Ele era filho de sacerdote e estava se preparando. Aí o Senhor disse: tá bom, pois então você vai cozinhar em esterco de vaca. Lá em Deuteronômio 23... Cadê meu marcador? Meu marcador, Rafa. Deuteronômio 23... Há leis sobre saneamento básico. Há várias leis na Escritura. Lei sobre cuidado de animal, lei sobre leis civis, leis cerimoniais e a lei também de saneamentos. A gente pode ver algumas leis de saneamento básico no Deuteronômio 23, 11 a 13. 11 a 13. Alguém pode ler? Haverá lugar fora do mandamento para onde irás. Dentre as tuas armas terás um colete e, quando te abaixares fora, acabarás com ele e morrerás que defecas. Então, isso é uma lei de saneamento. O arraial, o acampamento dos hebreus tinha que ser algo limpo. Então isso não era comum nos povos da sua vizinhança, mas o Senhor dá as leis de saneamento. Olha, você não vai fazer suas necessidades no acampamento,
Você vai sair do acampamento, vai levar um porrete, vai fazer suas necessidades, vai cavar um buraco, jogar dentro e enterrar. Aí ele diz o porquê no 14. Porque o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento. Porque o Senhor está no meio de vocês. Então o Senhor requer algo limpo, isso é lei de saneamento. Então eles viam como já algo sujo o esterco humano, né? O defecar. Então era algo que o Senhor não queria, era algo abominável por Deus, que tinha que ser um ambiente limpo. Então Ezequiel tem esse entendimento. Então ele diz: Senhor, não faz isso comigo não. Aí o Senhor diz: tá bom, então será de vaca, mas é mais o combustível, mas mesmo assim algo desprezível aos olhos de Ezequiel. Para nós entendermos mais também Ezequiel, a partir do capítulo 6, nós temos que voltar em Deuteronômio de novo, né? Agora, como a gente já entendeu uma parte, que é essa dos estercos, né? Agora nós voltamos para entender esse contexto que ele está a partir do capítulo 6 até o 11 que nós veremos. Por que Deus ele está pesando tanto a mão contra o povo de Israel, né? Se a gente lembrar, a gente viu algum tempo atrás nas aulas, 1ª e 2ª Reis, né? Sobre os reis de Israel, né? Que eles eram na divisão do reino do norte e do sul, eles se desviaram, passaram a adorar ídolos e outras coisas. Aí a gente tem que voltar mais um pouco para observar essa questão. Deuteronômio 4. Deuteronômio 4. Nós vamos ler alguns do 12 ao 23. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Veja a construção que Moisés está fazendo aqui, da sua argumentação da lei do Senhor, né? Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. É em cima disso que ele vai construir. Além da voz, você não viu aparência. Então, vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Que aqui ele está. Veja a construção do argumento. Olha, vocês ouviram a voz, mas não viram imagem. Vocês não viram aparência nenhuma, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Veja, ele está criticando aqui a construção de ídolos. Ele vai falar: olha, o Senhor não apareceu a vocês com imagem, ele apareceu com voz. Voz não tem imagem. Então guarde seu coração para não construir uma imagem, seja de homem ou de mulher. Semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. 23. Guardai-vos
não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus vos proibiu. Que ele está, a proibição em Êxodo 20, né, os 10 mandamentos, e ele está falando que fazer essas imagens é o que? Esquecer da aliança que Deus fez com o seu povo. Então, é essa construção de argumentação que Moisés está tendo. Deus apareceu por voz, por palavra, não foi por imagem. Então, por que vocês querem fazer imagens? Cuidado para não se esquecer da aliança e fazer uma imagem. Isso aí é o que o Senhor está condenando e o que o Senhor está argumentando. Mesma coisa nós trazemos para o Novo Testamento. Aprove o Senhor a se revelar a nós como? Através da Escritura e não por imagem. No tempo de Jesus e antes de Jesus, no tempo até já de Moisés, já tinha esculturas. No tempo de Jesus, os gregos faziam esculturas belíssimas. Só você colocar lá, primeiro século, uma escultura grega, você vai ver uma escultura belíssima. E Jesus não disse, faça uma imagem minha para que o povo se lembre. Mas ele fez o quê? O Espírito Santo nos deu a palavra, a Escritura. Versículo 24 deixa uma observação clara, que você peca e na idolatria, por quê? Porque Deus é Deus, consome e Deus zeloso. É importante isso, que esse mesmo Deus zeloso, Ezequiel vai trabalhar. Que esse zeloso é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que tem ciúme do seu povo. Isso é interessante. Não um ciúme nosso como a gente imagina aí de namorado, mas é um Deus que ele, tipo assim, o DNA é meu, ninguém tira. Você não vai para outro lugar, meu amigo. Você é meu. É um Deus zeloso, é um Deus ciumento. E aí aqui eu coloquei algumas imagens dos deuses da Assíria, Mesopotâmia, daquelas regiões ao lado ali de Israel, né? Cerca de 1000 anos antes de Cristo, eram alguns desses deuses. Por exemplo, e você vê alguns que são citados, né? Aqui você vai ver um deus... É o Dagon, que ele é o deus peixe, né? Vocês estão vendo, você vê aqui o segundo, né? Ele é um homem como se fosse meio homem, meio peixe, um homem com a roupa de peixe. E é da Assíria. Esse aqui é um cilindro da Assíria, que é numa escavação eles acham um cilindro, uma forma cilíndrica que conta uma história. Então na Assíria eles encontravam nas escavações muitas coisas assim, um cilindro envolto desenhos de história. Então veja, isso aqui é cerca de 1200 anos antes de Cristo. 3225 anos atrás. E já tinha imagem. Se Deus quisesse, ele falava, olha, faz uma imagem minha, para o povo adorar. Se Jesus quisesse, ele falava, me desenha aí para o povo se lembrar de mim. Mas Deus não quis. Mas os deuses, os falsos deuses, eles tinham essa questão. Então aí você vê dois aqui. Você vê Dagon, que é esse em forma de peixe, e você vê um com asas. E aí é o que ele está criticando lá também em Deuteronômio, que ele vai criticar lá em Ezequiel. Aqui é outro deus, ídolo, né? Essa estatuazinha. Isso aqui também cerca de 1000 anos antes de Cristo. Se você for ver lá em Gênesis, Êxodo, você vai ver que às vezes o povo levava um ídolo escondido. Então os ídolos eram assim, esculturas de barro, pequenininhas. Essas todas estão em museus. Essa daqui é um rei, que ele é adorado, essa escultura, não dá para ver direito, mas tem uma estrela, o sol e a lua em cima dele. Então ele é adorado como os lumiares, né? As estrelas, e aí é o que Moisés também critica. Aqui de novo é um deus em forma de peixe da Assíria, que é Dagon. E aí tem vários, né? Todos eles são demonstrados assim. Aí tem outra questão que nós vamos ver, se você for ver lá Ezequiel, vamos para Ezequiel de novo, que é para contextualizar o que o Senhor está criticando ali em Ezequiel. Ele está criticando a idolatria do povo, para nós entendermos que idolatria é essa que o povo está passando, né? Aí no capítulo 8, ele vai trazer essa visão, ele vai levar Ezequiel até a visão da idolatria do povo. Aí no primeiro, no 4 a 6, ele vai demonstrar
visões de estátuas. Depois ele vai demonstrar imagens de incensários. Aí lá no 14:15, olha aqui, no capítulo 8 de Ezequiel, ele vai demonstrando a adoração do povo lá em Jerusalém. Ezequiel está onde? No exílio. Mas Deus leva ele lá para Jerusalém e ele vai ver a falsa adoração do povo. O povo adorando no templo, o povo fazendo o que não presta. E aí no 14:15, olha o que é que ele diz: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vê isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. O que é que Ezequiel amava? Ezequiel amava o templo. Ele era filho de sacerdote, ele queria ser sacerdote, ele estava treinando para ser sacerdote, foi levado cativo. Então, onde ele queria estar era no templo do Senhor. Aí Deus pega ele pelos cabelos, o texto diz, pelos cachos do cabelo, leva lá em Jerusalém, em forma de visão, e ele vai ver o quê? O templo que ele tanto ama sendo usado para falsos deuses, sendo usado para coisas falsas, para abominações para o Senhor. É isso que o Senhor está demonstrando a ele. Aí o que é que ele demonstra aqui? As mulheres chorando a Tamuz. Tamuz, ele recebeu o nome de um falso deus também, mas esse deus é o Dumuzid. Ele é adorado pelos outros povos no mês Tamuz dos judeus. Veja, eu coloquei aqui o calendário judaico, e aí o mês Tamuz é aqui, é entre junho e julho. Vem mês Sivar, Tamuz, Av. É o mês são os meses judaicos. A gente é janeiro, fevereiro, março, né? Eles têm outros nomes. Então, o mês Tamuz é um mês que vai de junho a julho. E aí, na nossa cultura brasileira e na cultura católica, quem é as festas de junho e julho? Isso é interessante. Quem é que tem festa em junho e julho? São João e Santo Antônio é o quê? Casamenteiro, né? E São João é de colheita, né? E esse Deus, ele é o Deus o quê? Da fertilidade e da colheita. Isso é interessante. Ele era adorado lá na Assíria durante esse período, junho e julho, e é o Deus da fertilidade e da colheita, Deus dos fazendeiros e dos fazendeiros, né? Deus da colheita e Deus da fertilidade. Então, como era? Tamuz era o mês, né? Como era feito? Eu anotei aqui. Era assim, a adoração. O primeiro dia do mês de Tamuz, que é mais ou menos ali no meio de junho, era o dia da lua nova. No segundo dia do mês, havia lamentação pela morte do Tamuz. Então era isso que as mulheres estavam fazendo. Mais ou menos no segundo dia do mês, elas estavam lamentando por ele, né? Aqui é o que ele diz no 8:14, né? Chorando a Tamuz. Então aqui começou o mês e agora elas estão nessa prática de lamentar por esse Deus. No dia 9, 16 e 17, havia procissões com tochas por esse Deus. E nos últimos 3 dias, a imagem de Tamuz era enterrada. A imagem desse Deus era enterrada para dar fertilidade à terra, né? Está totalmente ligado à fertilidade humana com a fertilidade da terra, né? Então, por isso que ele era o Deus dos pastores e Deus da fertilidade, Deus dos fazendeiros, pastores, da agricultura e da fertilidade, porque a fertilidade da terra e a fertilidade do homem. Então, era isso que essa idolatria que o povo de Israel estava observando nesse período. E essa é a crítica do Senhor, né? Que o Senhor traz ao povo. Se você depois for ver aqui o verso de número 8, você vai ver várias coisas que o povo está fazendo que o Senhor não se agrada. Aí no 18, o Senhor dá o 17 e 18, o Senhor então conclui ali essa parte do 8, né? Que diz: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca
monta para a casa de Judá, o fazeres eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Por quê? Por causa da abominação que eles estão fazendo na casa de Deus. Então ele diz, ainda que gritem, eu não os escutarei. Aí na nossa revista, ele traz ali o primeiro ponto como quando o Senhor é inimigo. Eu acho assim, esse título um pouco assim, porque na verdade o Senhor, eu entendo, né? Mas o Senhor não é o inimigo é o povo. O povo está sendo inimigo de Deus, né? Ali se revoltando, né? E é interessante isso. Mas o Senhor, ele age dessa forma, com impiedade. Ele vai agir com impiedade para com um povo rebelde. Então veja, o Senhor, ele vai levar o povo exilado, mas aqui mesmo nós veremos que ele marca os seus e ele disciplina. Agora os que não são seus, ele derrama sua ira. Então ele vai tratar. Então Deus se posiciona como inimigo de Judá. Como? Os levando, né? Sem impiedade, os levando cativo. Deus usa quais instrumentos para derramar seu juízo? A espada, a fome, a peste e o exílio. O exílio é uma forma de Deus tratar, né? Mas lá, quando todos forem levados, não ficará nada, né? Não sobrará nada lá em Judá. E qual é o propósito de Deus com essa disciplina? Destruir a idolatria e revelar que somente Deus é o Senhor. É isso que ele vai falar. E ele vai trazer isso constantemente na palavra de Ezequiel. Ele vai dizer, o Senhor teu Deus, o Senhor poderoso. Ele vai sempre trazer esse o Senhor poderoso. Se nós observarmos aqui o capítulo 6 e 7, que é onde ele dá essa introdução. Ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então aqui ele é oráculo de Deus, né? O Senhor me disse, eu estou repassando. Aí Deus diz, verso 3. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outreiros, aos ribeiros e ao vale. Todos devem escutar. Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. O que são os vossos altos? É onde eles adoravam. Eu destruirei o local que vocês adoram, a sua falsa adoração. Eu destruirei tudo isso que vocês têm, que vocês acham que protege vocês. E ele diz, eu mesmo. Quando repete duas vezes, ele dando uma certeza. Não é outro, sou eu mesmo que irei fazer. São minhas mãos que irão fazer isso. Então, você não pode culpar outra nação. É Deus que está enviando outra nação para cumprir aquilo. Para você não ter dúvida, né? Diz eu mesmo. Aí, verso 4, ele diz, o que é que ele vai fazer? Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos. Então Deus vai fazer tudo isso. Vai trazer morte, vai trazer destruição diante dos ídolos, diante dos falsos deuses. Para que saibam que não são os falsos deuses que protegem vocês, mas só há um Deus em todo o mundo. E é o Deus verdadeiro, e vocês se afastaram dele. Aí no 5, de novo ele diz no final, né? Espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altos. Então o Senhor vai construindo e falando a Ezequiel tudo aquilo que o povo lá de Judá estava tendo como sua proteção. Os ídolos, os altos, os altares. Aí o Senhor diz, vocês estão adorando em altos, estão criando falsos ídolos, vocês estão criando altares para deuses falsos, pois seus mortos vão ficar diante dos seus ídolos, seus ossos vão ficar em volta desses altares, e vocês vão ver se eles vão lhe proteger. E não protegeram, o povo foi levado cativo. E aí, verso 6, ele diz, os seus altos ficarão desolados, vossos ídolos quebrados e extintos, os altares de incenso sejam eliminados. Então ele está fazendo uma limpa em Israel. Ele está destruindo tudo aquilo que o povo de Judá ali criou.
Os mortos, a espada cairão no meio de vós. Para quê? Para que saibais que eu sou o Senhor. E aí, outra vez que eu já disse, né? Aqui ele se trata como o Senhor da aliança. Palavra toda em letra maiúscula, o Senhor. E aí Moisés tratou como a criação de ídolos, como o quê? O se esquecer da aliança. Não foi? Lá em Deuteronômio 4 a gente viu? Lembrem-se da aliança, não criem ídolos. Aí agora o Senhor está dizendo, eu vou destruir tudo que vocês têm de ídolo, para que vocês lembrem do Senhor da aliança. Então eu estou disciplinando, vocês vão receber meu juízo, vocês vão ver minha ira, para que se lembrem do Senhor da aliança. Assim diz o Senhor Deus. Verso de número 11. E ele continua dando esta palavra forte, né? Verso 12. O final. Assim, neles cumprirei o meu furor, a minha raiva. Neles cumprirei o meu furor. Seguindo o 13. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todo o outreiro alto, em todo o cimo dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo de todo carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. O que é isso? A árvore frondosa, o carvalho, era onde o povo fazia suas oferendas aos falsos deuses. Ele diz, no meio dos seus ídolos, no outreiro alto, em cima dos montes, debaixo de toda árvore frondosa, debaixo do carvalho, é onde as pessoas iam para adorar falsos deuses. E aí o Senhor diz que vai ser no meio disso tudo. Então ele está demonstrando o seu poder soberano. Deus está demonstrando que não há outro. E é isso aqui que Ezequiel vai levar para o povo. O povo se perguntando, mas por que isso aconteceu com a gente? Por que a Babilônia nos dominou? Por que nós estamos sendo levados cativos? Por que a gente está sofrendo tanto? Aí Ezequiel vai lá e vai dizer, vocês estavam abandonando o verdadeiro Deus. Vocês jogaram a aliança no lixo. Vocês se esqueceram da aliança do Senhor. Vocês se esqueceram de tudo que o Senhor fez por vocês. Aí a gente viu esses dias na pregação de aniversário, quando eles voltam para a terra deles, o que é que acontece? Eles acham o livro da lei, aí o rei se desespera e fala, vamos voltar a obedecer. Depois que eles são libertados do cativeiro, aí eles voltam, acham o livro da lei, agora vamos voltar a obedecer ao único e verdadeiro Deus. Então eles retornam, mas aqui o Senhor está demonstrando que só Ele é o Senhor, não há outro a quem você recorrer, não há outra imagem, não há outro Deus, não há sol, não há lua que você possa recorrer. E aí ele demonstrando isso, esse poderio do Senhor, no capítulo de número 7. Aí no capítulo de número 7 é dividido em 3 alertas. O Senhor dá 3 alertas ao povo. No 1 a 4, 5 a 9 e 10 a 27. Então o Senhor vai dividir aqui em 3 alertas. Ele diz, haverá o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então o Senhor dá um fim certo. Haverá um dia em que tudo acabará. Porém, agora vem o fim sobre ti. Isso é interessante, que ele diz, um dia verá o juízo sobre todos. É o dia que nós aguardamos com alegria, né? A vinda do Senhor, o juízo sobre todos. Então, mas ele diz, agora vai vir sobre vocês. Então, o que é para vir lá no final, agora vem sobre vocês. 4. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Veja, há 2 aspectos aqui. Até nós estamos tratando sobre aliança às quartas-feiras, nas aulas de quarta, e nós estamos vendo a questão também nós passamos e observamos a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Isso é interessante para nós entendermos aqui. Deus, ele é soberano, o único Deus e um Deus santo. Por isso que nós só devemos ir a Ele, porque não há outro igual a Ele. E Ele não nos deve nada, e Ele não nos deve nenhuma
nenhuma explicação de nada, porque Ele é o soberano Deus. Nós só temos que obedecê-lo e nos curvarmos perante Ele e pela demonstração do grande amor que Ele derramou sobre nós. Aí o povo adora falsos deuses. Aí Deus faz o quê? Eu sou um Deus zeloso. Ele vai tratar isso nos próximos capítulos. Eu sou um Deus zeloso. Eu amei vocês e vocês me abandonaram. E vocês escolheram adorar falsos deuses. Agora recebam o meu furor. Mas ele diz que é Deus quem dá o mal dessa forma, derramando, é Deus que é o inimigo. Não, olha o que Deus diz. Nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti. É o caminho que tu escolheu. Eu porei no meio de ti, eu te mostrarei o caminho que tu escolheu, aonde ele te leva. Porque eu avisei. E avisei muito, o Senhor, a Escritura vai tratar, que o Senhor cansou de avisar ao povo. A gente viu lá em Isaías avisando para o povo, Deus vai vir com o seu juízo, vamos para o caminho certinho, vai vir um tempo aí que a gente vai ser levado, não vai ter a quem recorrer. E o povo fez o quê? Continuou na mesma vida. E aí o Senhor agora diz, isso vai acontecer por causa do caminho que vocês escolheram. Vocês foram contra mim, vocês intentaram contra mim. No meu altar, vocês sacrificaram a ídolos e acenderam incenso a um Deus falso. E agora recebam o que vocês plantaram. Aquilo que plantar, é isso que você colherá. Aí no verso de número 8 do capítulo 7, ele continua falando essa verdade. Julgar-te-ei segundo a segunda parte. Primeiro, agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti. Julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti as tuas abominações. Então, foi você que escolheu isso. É um julgamento. Como eu já falei, é o tribunal de Deus que ocorre. Então, você apresenta a sua defesa, Deus apresenta ali a acusação. E ele tem o que para com o povo? Acusá-los, adoraram falsos ídolos, não tem defesa. Agora recebam o furor, a ira de Deus. Não tem para onde correr. As imagens, as coisas, por quê? Por vezes no templo em Jerusalém, o que é que acontecia nos templos lá em Israel? Eles faziam também cultos chamados... existiam prostitutas cultuais, né, por alguns períodos. Que esses falsos deuses, por exemplo, da fertilidade, para dar vigor, para dar fertilidade, como era feito? Havia ali o sacerdote, o falso sacerdote, um falso sacerdote que não era da linhagem sacerdotal de Deus, e havia também as prostitutas cultuais. Isso também vai acontecer lá na frente também, vai ter críticas sobre isso. Oséias vai criticar essa prática quando Deus diz para ele casar com uma prostituta que ama outros. Ele vai tratar essa questão das prostitutas cultuais que o povo de Israel estava indo atrás. E onde é que elas estavam? Elas não estavam na casa da luz vermelha, como a gente vê. Elas estavam dentro do templo. Então é abominação. Veja como Deus tem zelo até pelo arraial de não ter a gente não fazer as necessidades no meio da onde Deus estaria, né? Deus estava ali no acampamento naquele período de Moisés. Então imagina dentro da onde a presença dele estava, que naquele momento, no entendimento do povo, Deus estava somente no templo, né? Mas no entendimento. Então eles faziam o quê? Deus não... Vamos adorar outros deuses. Aí levavam o quê? Prostitutas para dentro do templo. Prostituta cultural. E aí faziam o carnaval lá dentro. Então, para isso Deus... Imagina lá, Deus lá e observando tudo isso. Aí ele leva Ezequiel para ver isso. Olha o que estão falando. Estão chorando a falsos deuses, estão acendendo, estão fazendo bolos. Lá em Oséias, eu acho que depois do Sermão do Monte trabalharei em Oséias com vocês, nos sermões, e é interessante que ele fala um momento lá de bolos de passas. Depois, se você for ler Oséias, você vai ler. Bolo de passa era bolo afrodisíaco.
E aí Deus diz, estão dando bolo de passas, que é bolo afrodisíaco, como oferenda. Então, todas essas abominações que era feita. E hoje é interessante, porque a gente diz, nossa, como no passado era horrível. Mas hoje, por exemplo, na Europa, é uma sociedade pós-cristã, em muitos países, né? Você vai na Escócia, que é o berço do presbiterianismo, o berço da nossa igreja, da nossa denominação, é na Escócia. E hoje, muitas igrejas na Escócia fecharam, e aí o que é que eles fazem? Eles alugam o templo para bar e balada. Então, por exemplo, a construção ela é tombada pelo patrimônio, né? Então você não pode mudar externamente, nem mexer na estrutura. Mas aí, como não tem fiéis, está lá, está parada há muito tempo, aí o que é que a igreja faz? Ela aluga para um bar. Aí se você colocar lá, bar e igreja, na Escócia, você vai ver balado, o pessoal fazendo tudo lá dentro da igreja. Por quê? Porque a igreja morreu já, em muitos países da Europa. Então, muitas igrejas têm aquela construção muito bonita, mas dentro é um bar, é uma balada. Aí, às vezes, funciona balada e bar. Teve uma vez lá em São Paulo, em São Paulo tem a Rua Augusta, né? É uma das mais promíscuas de São Paulo, né? A Rua Augusta. São 3 ruas, né? A Augusta fica no meio, as piores ruas, assim, de balada, de tudo, né? E aí, nessa Rua Augusta, tinha um bar que ele era assim, ele funcionava... não sei se era sábado, mas até tipo assim, de 6 às 7h30 era culto, e 7h30 quem estava ali no culto já ficava pro bar e pra boate, já se transformava, entendeu? Então isso é a promiscuidade, é você tratando as coisas de Deus assim, totalmente no lixo, e é isso que o povo fazia, só que não é distante, a gente não pode ler a Bíblia e achar, isso aqui olha como era feio, não, eu já disse, a história da Escritura é nossa história. A história ela se repete, né? Um ciclo parece. A história vai se repetindo. Então o juízo de Deus ele vem como o quê? O juízo de Deus ele vem como uma forma pedagógica. Ele vem corrigir seu povo. Ele vem demonstrar que a disciplina do Senhor e o amor do Senhor. A gente vai ver depois que o Senhor ele vai marcar os seus, os fiéis, os remanescentes que chamam. Porque no meio desse povo levado ao exílio, no meio desses 10.000, tem um Ezequiel da vida. No meio desses 10.000, tem um povo que não dobrou os joelhos para Baal. No meio desses 10.000, tem os remanescentes fiéis, que choram e lamentam com saudade daquela Jerusalém antiga. E outros não. Outros continuam, apesar de Deus disciplinar, eles continuam gostando dos falsos deuses, continuam com saudade das práticas antigas. Não foi assim com o povo no exílio? O povo quando foi... saiu do Egito com Moisés, caminhou 40 anos no deserto. O que é que aconteceu? Chegou um momento que ele fez o quê? Estava lá no deserto e disse, rapaz, eu estou com saudade do Egito, pelo menos lá a gente tinha pão, roupa lavada, levava uma chicotada de vez em quando, mas pelo menos lá a gente tinha uma cama para dormir, aqui é só deserto. E aí Moisés disse, eu vou falar com Deus. Aí vai falar com Deus, quando volta o povo está fazendo o quê? Um bezerro de ouro e adorando um falso Deus. Por quê? Eu acho que Moisés não volta mais não, Deus nos abandonou, vamos criar um falso Deus. E aí Ezequiel também vai tratar isso, e Deus vai tratar aqui em Ezequiel. O povo faz esse bezerro de ouro com o quê? Um ouro que o próprio Deus deu a eles, para eles prosperarem. Então Deus ele diz, vocês vão sair do Egito, o povo do Egito vai lhe dar coisas de riqueza, ouro, joias e tudo, e vocês vão sair bem de vida. Aí vocês vão passar ali cerca de 40 dias no deserto, e aí vão chegar na terra que mana leite e mel, e vai ser um sucesso. Só que os 40 dias viraram 40 anos. Por quê? Por causa da rebeldia do povo. E para uns viraram a eternidade, porque não entraram, por causa da rebeldia deles. Nem Moisés, nem os mais velhos entraram, tem os mais novos. E aí eles fizeram um bezerro de ouro com o quê? Não tinha ouro no deserto, eles não tinham equipamento para colher. Deus mandou ouro do Egito. Eles saíram do Egito bem de vida. De escravos, eles saíram para prosperar na terra que mana leite e mel. Só que eles fizeram um bezerro de ouro. E aí, com a bênção que Deus dá, eles criam um bezerro de ouro. Os que nasceram pelo caminho. Não vamos para o Egito, mas tinha que ir.
vinho, tinha cebola. É isso aí. Cabo Verde é no deserto, né? Com os mais novos, eles... Então, eu vou ficar falando com eles têm essa tradição de pedir ajuda de oração. Eu ia chegar na porta da minha casa assim, pedir ajuda de oração. Falei, mas escuta, São João não precisa pedir ajuda. Ele está lá no céu, né? Agora vocês vão pegar essa ajuda, vão levar lá, vocês não precisam de nada, nunca mais. Mas é interessante isso que a Ruth falou, porque tem um texto, eu não vou me lembrar qual, que Deus trata isso, né? Ele vai tratar, seus ídolos não comem, nem têm sede, nem falam, nem pensam. E aí vocês ficam oferecendo coisas a eles. Então é interessante, esse pensamento, né? Não, uma oferta para São João, mas São João não come. Eu vou dar uma oferta, não, você dá uma oferta para os povos, para a igreja, vamos dar uma oferta para Jesus, gente. Jesus não precisa de nada. A oferta é para sustento. Da onde? Só para de qual? Do 7? Ah, sim. E as combinações estarão no meio de ti. As combinações de Deus Tá neles. Eles estão demonstrando isso. Daí eles vão vai ver que quem está pedindo é Deus. Aí, ó, no 19, ele vai tratar essa questão que eu estava falando da questão que eles fazem, né, os deuses. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isso lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. De tais preciosas joias fizeram seus objetos de soberba e fabricaram suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Tá vendo? Sua prata e seu ouro não vai servir de nada. Essas joias foi a que vocês usaram para fazer as abominações de vocês. Aí verso 24, farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma. Então veja, isso aqui é o juízo que Deus está trazendo, né? Aquilo que vocês acham que segura vocês vão ver que não serve de nada. Não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter alto, não vai ter incenso, não vai ter falso ídolo. Meu amigo, não vai ter. Você pode correr para quem você quiser. O meu juízo vem. Porque Deus está mostrando que Ele é soberano. Deus é soberano. E aí isso é interessante porque, trazendo para o nosso contexto hoje, né? Nós temos livre acesso a Deus. E nós temos uma tendência de criar ídolos no nosso coração e de querermos também terceirizar as coisas, mas nós temos livre acesso ao Pai. A Escritura é clara nisso, por meio de Jesus Cristo. E aí não tem essa terceirização, que é o que eles queriam fazer. Não, tem o Deus, mas Deus está tão distante, nosso Deus está tão distante, vamos criar aqui um ídolo mais próximo da fertilidade, da colheita, do não sei o quê, 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 os padroeiros, que é a mesma coisa daquela época, se você for ver. As mesmas coisas, hoje nós chamamos de padroeiros lá, 1000 deuses, um para cada coisa, né? Então, é o mesmo mal que recorre naquele período, é o mesmo mal do coração do homem hoje. O homem não muda, é uma fábrica de ídolos nosso coração. E às vezes a gente não cria uma imagem física, mas a gente cria uma imagem na nossa mente, no nosso coração e passa a adorar aquele ídolo, né? Seja trabalho, seja família, seja casa. Família é bênção, mas eu estou dizendo assim, quando passa da bênção e se torna um ídolo, né? Seja filho, seja esposa, seja marido, seja até a igreja física, ela pode virar um ídolo. Tem muitas igrejas que são ídolos, as pessoas que têm a igreja como o Deus, né? Mas o Deus não é a igreja física, Deus não habita, a igreja somos nós, né? Amando uns aos outros. Tem gente que ama mais a denominação do que o irmão, entendeu? Então isso é complicado.
Verso 26 ele diz: virá miséria sobre miséria, aqui é angústia, ansiedade, a palavra. Então ele diz: virá ansiedade sobre ansiedade. Então o povo terá um momento ali de angústia, estresse sobre estresse, né? Eles viverão dias ali só de estresse. Então veja como o Senhor vai tratando, né? O povo, né? Aqui ele está demonstrando os acontecimentos lá em Jerusalém, né? E aí o exílio, o nosso estudo diz na revista, é uma oportunidade de arrependimento. O exílio é o ambiente para o arrependimento. Ezequiel, ele não se cala no exílio, mas ele faz o quê? Prega no exílio. O povo está recebendo ali o juízo, a disciplina de Deus. E onde é que Ezequiel está? Está lá longe falando: bem feito, olha aí, Deus está dando essas palavras duras, vocês vão sofrer. Não, a gente vai ver que Ezequiel está falando: olha, isso está acontecendo por isso, isso e isso. São palavras duras que a gente está lendo. Mas aí no capítulo 11, Deus vai dar o quê? A promessa de restauração. Ele demonstra o seu juízo, mas ele diz: há um caminho, há uma restauração, há algo bom ao final. Aí capítulo 11, o que é que o Senhor vai falar? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lance para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Quer dizer, há restauração depois. Eu espalhei, mas eu ajuntarei. Eu tirei, mas eu darei de novo. E aí ele vai falar que dará a quem? Se nós observarmos capítulo 9. Adiantando, mas depois a gente vai voltar. Capítulo 9. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós, executadores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então veja, como é que Jerusalém estava, a terra do reino de Judá, só em falsos ídolos e abominações. Mas Deus diz que vai vir a destruição, mas eu estou enviando essa pessoa aqui, que ele vai marcar aqueles que gemem e choram por causa disso que está acontecendo em Jerusalém. Então são os remanescentes fiéis. No meio do povo ruim, havia aqueles remanescentes fiéis que o Senhor ia marcar, e esse é o seu povo. Então é o que nós vivemos, né? Em meio a um mundo caído, estamos nós, que amamos ao Senhor, que temos o Espírito dentro da gente. Então haverá um momento, nós já vivemos a tribulação, né? Nós já estamos em dias maus, desde a vida do Senhor, dias de tribulação, mas verá a grande tribulação. E a igreja passará, mas depois nós teremos o quê? A vinda do Senhor e a bênção. Então a mesma coisa que o povo está passando.
O povo, ele está passando ali pelo exílio, mas eles estão marcados. E o Senhor diz, olha, eu espalhei, mas eu vou ajuntar. Eu estou dando minha disciplina. E aí a gente pode tratar lá em Hebreus 12, que já está perto de encerrar. E aí a gente continua a próxima aula. Hebreus 12. Hebreus 12, 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então Deus, ele trata a sua correção, a sua disciplina para com seus filhos, não para com os bastardos. Deus corrige os filhos que ama. Então nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo isso lá em Ezequiel. A correção do Senhor para com o povo. Um povo rebelde. Um povo que era inimigo de Deus. Deus não era inimigo do povo. Deus, por vezes, clamou ao povo, mandou profetas falar ao povo, se arrependam, tira esses falsos deuses, não adora falsos ídolos, não faz isso no meu tempo. E o povo cada vez mais endurecendo seu coração. Aí Deus diz, pois agora vocês vão receber o meu juízo. Vocês agora estão condenados. E aí Deus vem com o seu juízo. Mas Deus faz o quê? Marca os seus. Marca o remanescente fiel. E esse remanescente fiel é o que ficará depois e o que será trazido de volta, né? Então nós vamos continuar a aula que vem, final da segunda lição do nosso livro, e indo para 3. Alguma dúvida ou contribuição? Não? Na missão de você já estudou o reinado de Manassés.